Tem muita gente saindo do culto da mesma forma com que entrou, ferida, vazia e enganada. Ao invés de ouvir sobre a cruz, elas ouvem palavras motivacionais. Os cultos estão cheios de luzes, fumaças, performances, aplausos, mas totalmente vazios da glória de Deus. Ao invés das pessoas serem confrontadas, elas são entretidas. E o pior é que chamam isso de evangelho. Mas será mesmo que Jesus está ali? Oi, meu nome é Amanda Silveira, aqui nesse canal eu falo sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre aplicações práticas para o dia a dia, e talvez esse hoje seja um dos vídeos mais difíceis de se fazer, porque eu imagino que Jesus deve estar triste com que a igreja templo físico, a igreja CNPJ tem se tornado. Esse vídeo não vai ser ataque à igreja em específico, até porque eu acredito que a igreja do Senhor não é um templo físico, não é um espaço físico. A igreja do Senhor somos nós, todos reunidos em um só corpo. Então, não é um ataque direto a isso, mas eu preciso apresentar a realidade atual, gente. As igrejas estão completamente cheias, os cultos vibrantes, cheios de tecnologia. Não tem problema usar a tecnologia a nosso favor, muito pelo contrário. Só que o problema é usar tudo isso e não haver uma transformação verdadeira, de fato, genuína, de dentro para fora. Porque a emoção, o choro, o arrepio vai acontecer. É algo, todo mundo tá chorando, aquela adrenalina, aquela atmosfera. Óbvio que a gente vai se emocionar e vai chorar, mas muitas vezes não há uma transformação verdadeira. Então, de um domingo a outro, a pessoa continua vivendo as mesmas coisas de sempre. Chorar e arrepiar não quer dizer que você aceitou Jesus na sua vida. E eu tô fazendo esse vídeo porque o que eu tenho visto tem me entristecido tanto, gente, tanto. Eu ando bem triste com as coisas que eu vejo, tanto que eu prefiro evitar ver. É tanta denúncia, tanta coisa assim que a mente da gente fica até cheia de informação sobre isso e a gente fica se perguntando, poxa, mas cadê a verdade? O que eles estão pregando? O que está acontecendo com os templos? O quê? O que aconteceu? 2 Timóteo 4:3-4 fala, haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às suas fábulas. As pessoas, elas não suportam mais a verdade. A igreja hoje virou entretenimento, substituiu completamente o evangelho. As igrejas se tornaram circos. O show é garantido, sabe? Meu Deus, vamos ao culto. É entretenimento. Mas a glória de Deus não desce, gente. Ah, mas eu arrepio. Não importa. Arrepiar, eu arrepio ouvindo. Eu arrepiava ouvindo sertanejo. Eu arrepiava ouvindo sertanejo. Isso quer dizer que a glória de Deus desceu ali, gente? Não, não quer. Eu imagino que Deus deve estar muito furioso com tudo que está acontecendo. Porque hoje as igrejas é muito show, muito palco, muita estrela, luzes, pipoca. As pessoas compram pipoca para assistir o culto. Pipoca. Como é isso, gente? Você tá lá vendo a palavra de Deus e comendo pipoca ali? Não é um momento para adorar, glorificar o Senhor. Cadê o momento de oração, de pregação, de arrependimento da palavra verdadeira do Senhor? Pega versículos avulsos, de histórias de superação. E esquece que o evangelho é cruz. Os cultos têm virado palestra de autoajuda. Eles não estão pregando a cruz porque a cruz assusta, não. A cruz assusta. E se ela assusta, eu não vou ter membros. Membros vão embora. Ou os membros não vão chegar. Eles trocaram a glória de Deus por performance humana. Então, não precisa da glória de Deus, não precisa. Trocaram por performance. É 1 hora de louvor, que muitas vezes as músicas nem são cristocêntricas, 20 minutos de palavra. E as outras 40 minutos é de dízimo. Totalmente errado, totalmente contra o que é para ser, gente. Nós precisamos entender que é um momento de culto ao Senhor, é glorificar ao nome dele. É isso que nós precisamos, ser chamados ao arrependimento. Antes, o que era para ser um chamado ao arrependimento virou um convite para ter sucesso. Você terá sucesso financeiro.
2025 já é o ano da sua vida. Você é vitorioso, você vai conseguir. E se Deus não quiser que você tenha sucesso financeiro, você não terá. Se o seu ano de 2025 for um ano em que você precisa sofrer doenças, o que quer que seja, vai acontecer. E aí você vai dizer que foi o ano da sua vida? Não pode, isso não existe. Não é profecia, é generalizada. Isso não existe. Profecia generalizada a gente tem aqui na Bíblia, ó. Que eles pegam, porque desde o ventre da tua mãe, Deus te escolheu, eu já sei, não precisa me falar isso, é só eu abrir a palavra de Deus, eu não preciso de nenhum pastor, de nenhum profeta, de nenhum pregador para me falar isso. Jeremias 2,13, eu acho que eu já falei essa passagem aqui diversas vezes, mas porque o meu povo cometeu 2 males. A mim me deixaram um manancial de águas vivas, cavaram cisternas rotas, que não retém as águas. Não vou falar o nome de uma igreja, mas é uma igreja em específico que eu vi 2 coisas que já me deixaram aterrorizada. Primeiro, um culto com tema de Barbie. Fizeram um culto com tema de Barbie. Uma outra igreja cantou a música da Barbie, mas trocando palavras para algo mais da igreja. E a primeira igreja que eu falei fez uma sunset, gente, uma sunset. Eu vivi no mundo. Eu ia na sunset do mundo. A hora que eu olhei o vídeo, eu falei, caraca, é igualzinho. Igualzinho, gente. Drinks, não sei se tinha álcool, eu espero que não, né? Pelo menos que fosse sem álcool. Os drinks, músicas, falas como espera para ser cancelado ou se prepara para ser cancelado. Pessoas com aspectos mundanos, totalmente trajados como se estivesse indo para uma festa mundana. Isso é a igreja do Senhor se infiltrando no mundo ou trazendo o mundo para dentro da igreja? Então não precisa, gente, não precisa. Você vai na igreja, você não sabe se é uma balada, se é uma pregação, você não tem discernimento do que é aquilo. A verdade não é pregada, então é muito espetáculo visual. É um culto cronometrado. Não, eu só tenho 20 minutos aqui, deixa eu correr, eu tenho 20 minutos para pregar. É um culto que tem cronômetro. Esses cultos estão cada vez mais parecidos com festivais, enfim. São performances e que não colocam Jesus como centro. As pessoas, elas estão completamente vivas carnalmente, mas completamente e espiritualmente mortas. João 2,16, tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. É isso que estão fazendo com a igreja. Entretenimento, vendas, várias coisas para se vender, área de praça de alimentação, gente, é o que mais tem. Se a gente for contar, acho que dá para pôr no dedo quantas igrejas de fato são verdadeiramente igreja. Quantas igrejas verdadeiramente pregam a cruz. Essas fumaças no altar, essas coisas assim, gera muita lágrima. Eu já fui dessas igrejas, muita. Mas era o início da minha conversão e graças ao Senhor Ele me tirou de lá. Então o choro vem, mas que não é um choro de arrependimento, sabe? E eu oro para que pessoas que sejam atraídas para essas igrejas, que são igrejas assim que vêm fazendo algo, atraindo pessoas, que elas sejam transformadas interiormente e entendam que aquele lugar não é o lugar delas. O verdadeiro evangelho, ele não é aplausos. O verdadeiro evangelho é sofrimento, é renúncia. O evangelho é renúncia. Tem um vídeo aqui sobre renúncia, recomendo você ver depois. A mensagem central de Jesus, então, foi negue a si mesmo. Um evangelho que não confronta o pecado não é evangelho, é apenas uma palestra motivacional. Então, você vai na igreja para ouvir uma palestra motivacional, você sai da igreja sem ser confrontado, você sai da igreja e não tem uma reflexão do que aconteceu, não te incomoda o que foi pregado ali. Se isso não acontece, gente, se você sai de lá se achando vitorioso, se você sai de lá achando que você pode tudo, você ouviu o evangelho errado. Porque nós não somos vitoriosos a não ser em Cristo Jesus. É através de Cristo Jesus que nós nos tornamos vitoriosos. Então, o que essas igrejas em geral aí vêm pregando é tudo, menos o evangelho da cruz. Os pastores não têm falado sobre inferno, não têm falado sobre arrependimento, não têm falado sobre juízo, não têm falado sobre santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor sem santidade. Seguir a Cristo tem um custo.
Tem um preço a se pagar. Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 7:13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Existem duas portas. E pessoas que vivem arrepiando apenas por emoção e não vivem o verdadeiro arrependimento diariamente, negando a si mesmo, não entrarão na porta estreita. Jesus é muito claro. O culto ele não gira em torno do homem, gente. O culto ele tem que ser sobre Jesus. O culto tem que ser cristocêntrico. Apocalipse 3:20 fala: eis que estou à porta e bato. Nós precisamos abrir a porta para que ele entre, permitir com que ele entre, senão ele fica lá do lado de fora. Ele é um gentleman. Ele não vai chegar arrombando tudo. Ele simplesmente é educado. E aí, Jesus, nesses cultos, ele é até citado. Eles falam o nome de Jesus, claro, mas Jesus não é entronizado. Eles querem Jesus, então, como seu Salvador, mas não como seu Senhor. E nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Nós somos propriedade dele. Quando nós reconhecemos ele como nosso Senhor, quer dizer que nós somos propriedade. Antigamente, quando alguém tinha seu Senhor, é porque eles eram escravos daquela pessoa. Então, nós somos escravos de Jesus e não mais escravos do pecado. Tudo é voltado para o ser humano, essa experiência do culto. O nosso culto é um evento, não é ir adorar ao Senhor, é um evento. E Jesus vai ficando distante, o Espírito Santo vai se apagando. Então a pregação é substituída por várias outras coisas sensoriais e a palavra acaba se tornando secundária. Então falta nas igrejas um confronto, porque o pecado ele se torna normalizado. É normal trazer o mundo para a igreja, para as festas, para os cultos de jovem, eles trazem o mundo, tentando entreter os jovens. Querem inserir festas carnais dentro da igreja e chamam de carnaval na igreja. Sabe, é triste ver isso, muito triste. E quem não tiver intimidade com o Senhor, quem não reconhecer essas coisas, quem não entender que tá tudo errado, gente, vai se perder. Bem-aventurado é o homem que teme o Senhor e tem grande satisfação em seus mandamentos. Salmos 112:1. Nós precisamos, então, ser confrontados com a palavra de Deus. O pecado ele não pode jamais ser normalizado. Efésios 5:11. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Hebreus 12:6. Pois o Senhor corrige a quem ama. Os pastores evitam falar de temas, como fornicação, idolatria, vaidade, porque vai ofender as pessoas. E o maior medo é perder os membros e não temer ao Senhor. E aí os membros se tornam com aparência de piedade, mas completamente sem frutos. São pessoas que não viveram a verdadeira transformação. E é bem aquela frase de que venha como você estiver e fique como quiser. E não é assim. É venha como você estiver, mas não fique como você quiser. Porque aqui você será transformado. Aqui você será massacrado, você será quebrado, para que Deus te reconstrua novamente, para que você seja reconstruído de forma que tenha mais valor, para que você se firme na rocha que é Jesus. Então você venha como estiver, mas não fique como quiser, porque aqui é o lugar de transformação. Isso que devia ser falado. Agora não, as pessoas vão e continuam. As pessoas vão nas igrejas, sério, elas vão para a igreja e continuam vivendo suas vidas mundanas. Continuam indo para balada, enchendo a cara, fumando pendrive, fumando, enfim, diversas coisas, Porque não pode falar muita coisa aqui. Romanos 6:1-2. Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, gente. De modo nenhum.
Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então quer dizer que eu vou ter que pecar mais? Claro que não. Muito pelo contrário. Você precisa cada vez mais se tornar santo. Quanto mais santo você busca se tornar, mais intimidade você tem com o Senhor, mais você consegue discernir a sua voz. Gálatas 5:24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Crucificaram a carne. Então, tudo que me faz ser carnal, eu tô tirando. Para isso que existe o jejum. O jejum mortifica a nossa carne. Tem algum vídeo aqui que eu já falei, acho que foi sobre a santificação. Se você tá vendo que tá muito carnal, é hora de fazer jejum. A graça, então, ela virou uma licença para pecar. Não é isso não, gente. Não é porque você ganhou a graça, é um dom de Deus que você tem licença para pecar. O discipulado, ele requer santificação, ele requer renúncia, ele requer tudo isso aqui que eu já falei. E é triste ver a que ponto a igreja tem se tornado. Elas têm tudo, menos renúncia. Tem vários eventos sociais, mas, gente, quero ver um culto que fala sobre santificação. Quero ver um culto que fala sobre arrependimento, sobre negar a si mesmo. Nós merecemos uma palavra motivacional? Merecemos. Mas é no nosso secreto, no nosso íntimo. Que é ali que Jesus fala, ó menina dos meus olhos. É ali que ele fala, gente. Não é no culto que ele vai ficar falando, você é abençoada, você é vencedora, o ano de 2025 vai ser o melhor ano da sua vida. E eu já falei, se Deus não quiser que não seja, não será. Não será. E aí, gente, eu estou aqui alertando vocês. Tem algum vídeo meu aqui também sobre avivamento, mas nós precisamos acordar, despertar. É um alerta profético. Deus está chamando todos ao arrependimento. Ele chama todos os dias ao arrependimento. Jeremias 6,16. Ide às ruas, olhai e perguntai pelos caminhos antigos. Qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para vós. Pergunte nos caminhos antigos. A mensagem ela é clara, Jesus ele está às portas, ele bate todos os dias e ele busca purificar a sua igreja, ele busca purificar cada um individualmente. E igrejas que não conseguem pregar isso, que não ajudam os seus membros a viverem isso, elas não se arrependem e elas perderão seu candeeiro, que é aquilo onde ilumina, sabe? Elas perderão. Então, eu venho aqui para que você faça um exame pessoal. Que tipo de culto você tem frequentado? Qual igreja você tem buscado? Eu acredito que se você frequenta igrejas que pregam tudo menos o evangelho, é melhor você ficar no seu secreto enquanto você não encontra alguma igreja que seja de fato a igreja do Senhor. Eu te desafio a voltar-se à palavra de Deus, a voltar para a cruz, a voltar à sua presença. Abra a sua palavra e no seu secreto você ora para que Deus te livre da mentira, para que Deus te livre do engano, para que Ele te mostre a verdade, o seu verdadeiro lugar. E se você gostou desse vídeo, curte, se inscreva no meu canal caso você não seja inscrito, ativa o sininho de notificação que toda semana tem vídeo aqui, comenta aqui embaixo qual tipo de culto você tem ido. E eu te vejo no próximo vídeo.